Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Por aqui o professor Edinael. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês, certo? Para que possamos começar aqui a nossa aula de lei orgânica do Ministério Público de Sergipe, que é a Lei Complementar de número 2 de 1990. Apesar de ser uma lei antiga, não se preocupe, ela já está atualizada, tá certo, gente? Atualização do ano de 2025. Então a gente vai conseguir trabalhar essa lei de forma atualizada. Como é que vai funcionar aqui a nossa aula? Professor, vai ser só teoria? Não. A gente vai trabalhar a teoria. Agora, eu não vou trabalhar a teoria com vocês de forma decoreba, certo? Não vou chegar aqui para você e ficar lendo o artigo da legislação para você decorar. Isso aí você consegue fazer sozinho, sem o meu auxílio. Então a gente vai aprofundar nessa aula, tá certo, gente? Não é somente fazer um mnemônico, decorar quais são os princípios institucionais, certo? Quais são as missões do MP. Isso aí, gente, é muito pouco. Você quer passar em concurso público, então você precisa dominar a matéria, você precisa compreender ela, certo? De forma, eu chamo 360, né? Você decora ali é uma coisa. Quando muda a forma de perguntar, você não sabe, porque você decorou de um jeito. Então a ideia aqui é você compreender a temática, você ter as informações necessárias. Então aqui, ó, o aprofundamento é dentro do necessário, tá certo? Para que você possa ir para a tua prova sabendo aí o que responder quando a banca perguntar. E para isso a gente vai trabalhar aqui a teoria associado às questões. Então trouxe diversas questões para você ver. Vou trazer para vocês aqui também uma projeção que eu já venho fazendo com os alunos lá do curso. Vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui as minhas projeções, como é que eu olho aqui os temas que deixaram de ser cobrados, aqueles temas que ainda são cobrados e que voltaram a ser cobrados em prova. Então vou mostrar para vocês, tá certo? Como é que funciona isso daqui. Beleza, sem mais delongas, vamos embora aí para nossa aula, ó, dia 18/9, quinta-feira, às 20 horas, começando em ponto, a nossa aula aqui de lei orgânica do Ministério Público de Sergipe. Beleza? Pessoal, quem está aqui presente, dá um oi aí e coloca o local de onde você está me assistindo. Eu sei que a maioria vai ser aqui de Sergipe, mas de qual município? E se não for do estado de Sergipe, coloca aí de qual estado, qual cidade você está me assistindo, beleza? O material de apoio está aqui, ó, na descrição do vídeo. É só você clicar, é o primeiro link. Você clica aí para você ter acesso ao material para poder acompanhar junto comigo, beleza? Vamos lá, vamos embora. Começando aqui com o artigo 1º. Olha só, o Ministério Público é instituição permanente. É instituição permanente, pessoal. Sendo o Ministério Público uma instituição permanente, podemos ter aqui uma emenda constitucional querendo abolir o Ministério Público, querendo acabar, extinguir com o Ministério Público? É lógico que não, porque além de estar no artigo 1º da Lei Complementar 02 de 90, também está presente, olha só, lá no artigo 127 da Constituição Federal, tá certo? A lei orgânica aqui do Ministério Público de Sergipe copiou aquilo que está na Constituição Federal, tá certo? A lei orgânica nacional também copiou esse texto do artigo 127. É por isso que a gente fala que isso daqui, ó, é uma cláusula pétrea. Professor, mas as cláusulas pétreas não estão lá no artigo 60, mas veja, o Ministério Público é uma instituição que ela protege direitos fundamentais, certo? Direitos individuais indisponíveis. Então, ó, a cláusula pétrea lá no artigo 60 fala que não haverá emenda à Constituição tendente a abolir, certo? Tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Então, se não pode abolir os direitos e garantias individuais, e os direitos individuais indisponíveis se enquadra nesse gênero, certo? Tampouco não pode abolir o protetor desses direitos individuais. Então, além de ser uma instituição permanente, não pode haver aí uma
emenda constitucional tendente a abolir, tá certo? Porque indiretamente esse artigo 127 da Constituição, onde traz aí a função institucional do Ministério Público, é uma cláusula pétrea, tá certo? Indireta, né? Tem autores que chamam de heterotrópica. Por quê? Porque não está lá no artigo 60, mas por proteger aquilo que está no artigo 60, acaba também de forma indireta se tornando. Então veja, pode aí ter uma emenda, uma lei extinguindo isso daqui? É lógico que não, tá certo, gente? Olha só, aprofundando aqui, pode ter aí um poder constituinte originário, querendo abolir essa forma aqui do Ministério Público? Isso aqui tem já discussões. Por quê? Porque a gente tem também um princípio, é o chamado princípio do não retrocesso, ou do efeito cliquet, certo? Então, aquilo que tem de avanço na sociedade em direitos fundamentais, em direitos sociais que já foram alcançados, não podem retroagir. É a vedação do retrocesso ou efeito cliquet, tá certo, gente? Isso aí em uma redação você tira a nota máxima. Olha só, o Ministério Público é instituição permanente, ela é essencial à função jurisdicional do Estado, certo? Então a gente vai, analisar, começando, né? A gente vai começar a analisar até aqui, O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Depois a gente fala da outra parte aqui do artigo, beleza? Então bora lá. Começando aqui com a instituição permanente. O Ministério Público é uma instituição permanente, pois ela não pode ser abolida ou extinta. Então, o Ministério Público não pode ser abolido ou ser extinto, mesmo mediante uma proposta de emenda constitucional. Tá certo, gente? Isso já expliquei, né, para vocês. Pode o MP ser abolido pelo poder de reforma? Esse poder de reforma aqui, gente, estou me referindo ao poder constituinte originário, tá certo? O de reforma é o derivado, né? Eu perguntei no início se poderia um poder constituinte originário. A gente já entra naquela questão, se vai ser retrocesso, tá bom? Isso aí tem um princípio que veda. Agora, e o poder de reforma? O poder de reforma é o poder constituinte derivado. Aquele poder que pode criar as emendas, certo, gente? Não pode. Sabe por que não pode? Porque, olha só, também é considerado, certo? É considerado uma cláusula pétrea, certo? As funções do Ministério Público é defender os direitos fundamentais e defender o regime democrático. Olha só o que está lá no artigo 60. Esse aqui que está no artigo 60 são chamadas cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? Pessoal, cláusulas pétreas é que não estão aí sob o crivo do poder constituinte reformador. Então não pode haver uma emenda constitucional tendente a abolir qualquer desses dispositivos. Então não pode ter uma emenda constitucional querendo abolir a forma federativa de Estado, tornar aqui o Brasil uma união. Não pode abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Não pode abolir a separação dos poderes. Olha só, e aqui, não pode abolir os direitos e garantias individuais. Então não pode, porque o Ministério Público, ele é um defensor de direitos fundamentais e do regime democrático, beleza? O Ministério Público, ele também é uma função essencial, olha só, é uma função jurisdicional do Estado. Professor, o que significa essencial a função jurisdicional do Estado? Pessoal, o Ministério Público, ele é um garantidor de acesso à justiça, tá certo? Então, ele é um garantidor de acesso à justiça, tá bom? Então, justiça, gente, não é somente aquela decisão adequada, eficaz e célere proferida por um juízo, certo? A autocomposição, e o Ministério Público dispõe de diversos instrumentos que são de autocomposição, por exemplo, o acordo de não persecução penal, a justiça negociada, o TAC, né, que é o termo de ajustamento de conduta,
certo? O acordo de não persecução civil lá na lei de improbidade administrativa. Então perceba que não é somente fiscal da lei como estava previsto lá no antigo Código Civil. Lá no antigo Código Civil, fala o CPC, né? Código de Processo Civil, falava que o Ministério Público era fiscal da lei. Não, hoje o termo mais adequado em se falar é fiscal da ordem jurídica, tá certo? É o fiscal da ordem jurídica, porque não é só o fiscal da lei, é fiscal dos princípios, é fiscal das regras. Então, toda norma que compõe o ordenamento jurídico, o Ministério Público ele deve fiscalizar. Por isso que ele é essencial à função jurisdicional do Estado, certo? Essencial à função jurisdicional do Estado. Olha só, ser a instituição essencial ao acesso à justiça, beleza? Então, ó, por meio dos seus instrumentos de autocomposição. E agora, vamos trabalhar aqui quais são as missões constitucionais do Ministério Público. Essas missões, elas estão previstas lá no artigo 127 da Constituição, mas também no artigo 1º, da Lei Complementar 02 de 90, a Lei Orgânica do Ministério Público de Sergipe. Professor, qual é a função do Ministério Público que é constitucional, que é institucional, que está previsto na Constituição e também aqui na Lei Orgânica do Ministério Público? Esse finalzinho aqui, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Pessoal, eu vejo muitos livros, né, inclusive aulas, né, de professores também, se limitando somente a uma leitura. E aí quando você pega as questões, principalmente da FCC, certo? Antigamente a FCC foi apelidada de Fundação Copia e Cola. Isso aí eu já falei, acabou, certo? As questões mais difíceis ultimamente são da banca FCC. Então todo mundo ficava chamando de banquinha, Fundação Copia e Cola. Ela melhorou a sua forma de perguntar. Lógico, ela continua perguntando de forma objetiva. Agora, nem sempre ela vai perguntar quais são, né, quais são aqui os instrumentos ou quais são os princípios ou as missões constitucionais do Ministério Público. Então, nem sempre ela vai fazer isso. É por isso que você precisa conhecer aqui, certo? Quais são, né? Qual é a missão constitucional do Ministério Público. Ou do parquet, né, gente? Como é chamado. Parquet significa amontoado de tábuas, né? Então, o Ministério Público, ele era praticamente um juiz de pé. Eles poderiam falar em cima das tábuas, certo? Em cima das tábuas, igual um juiz falava. Por isso que ficou chamado de parquet, né? As outras pessoas, quando iam falar, falavam do chão. Já o Ministério Público ele subia ali no parquet, que era aquele amontoado de tábuas, para poder falar, né, em nome aí do rei, em defesa dos interesses do rei, certo? Por isso que ficou conhecido como parquet. Olha só, qual é a missão constitucional do Ministério Público? Vamos lá, começando aqui, ó, com a incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica. Pessoal, antes, bora fazer essa questão aqui, ó. A respeito do Ministério Público, considere: o Ministério Público é instituição permanente, perfeito, ela não pode ser extinta nem abolida, essencial à função jurisdicional do Estado, ela é muito importante para a função jurisdicional do Estado, para dar acesso à justiça, seja fiscalizando ali a aplicação da lei pelo juiz ou por meio da autocomposição da justiça negociada, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. O primeiro item está verdadeiro, certo? O segundo item são princípios institucionais do Ministério Público, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. A gente ainda vai estudar os princípios institucionais, mas isso aqui está verdadeiro, beleza? E o item 3, o MP está financeiramente subordinado à Secretaria do Estado da Justiça? Falso. O MP, eles possuem, autonomia, tá certo, gente? Principalmente autonomia financeira.
Essa questão aqui, ó, nosso gabarito é a letra A, o item 1 e o item 2. Então veja, pode cobrar sim de forma direta, trazendo ali qual é a missão constitucional, quais são os princípios, mas a gente vai ver que ela pode querer aí aprofundar mais, certo, na cobrança das questões. Olha só, nos termos da Lei Orgânica do Ministério Público, certo, gente? A Lei Complementar 02 de 90, o Ministério Público é instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa. Olha, o gabarito aqui é a letra B. Ó, a ordem jurídica e social da República, dos interesses coletivos e individuais indisponíveis, tá certo? Ó, da sociedade, da probidade dos incapazes dos interesses disponíveis. Ó, do regime democrático, da federação, da tutela dos interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, pessoal, individuais indisponíveis, tá certo? Da sociedade, da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais. Ó, a letra E é o gabarito. Perdão, gente, ó. A melhor aqui é a letra E, certo? Por que a letra E? Porque a letra B, ela fala em da República, não é isso? Da República. Então, da ordem jurídica social da República, não. Certo? O melhor aqui é falar em regime democrático, tá certo? Então, veja, mais uma questão. Olha só. Segundo dispõe a Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, ó, o gabarito aqui, vamos direto ao ponto, né? Você já entendeu, o gabarito aqui é a letra B. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Deixa eu ver se tem mais questão. Rapaz, mais questão. Ó, antes de responder a questão aqui, deixa eu mostrar para você o que é que está acontecendo. Como eu falei, nos nossos cursos, nas nossas aulas, a gente sempre traz ali uma projeção do que é cobrado, Se você observar, esse tema aqui foi cobrado em 2008. Aí parou de ser cobrado. 2009, 2010, 2011, voltou a ser cobrado em 2013. 4 anos depois. Aí depois, ó, foi cobrado em 2023, 10 anos depois. Então veja, é um tema que voltou a ser cobrado, tá certo? É um tema que voltou a ser cobrado. Tem 10 anos sem cobrar esse tema. Eu analisei aí a FCC em vários concursos. Então é um tema que voltou a ser cobrado. É um tema que muita gente passava o olho e achava que já estava resolvido, e não. Certo? Então tem que dar muita atenção a esse tema. Ó, 2008, parou de cobrar. Voltou em 2013, parou de cobrar. Ficou 10 anos sem cobrar. E agora retornou, certo? Ultimamente, 2023, 2024 e provavelmente esse ano vai continuar cobrando. Tá certo? A gente faz uma projeção daquilo que vem sendo cobrando e aquilo que está deixando de ser cobrado, tá certo? Só que isso a gente faz com os nossos alunos, né? Então, se você ainda não é nosso aluno, o link está aqui para você adquirir qualquer dos nossos cursos. A gente vai lançar o curso aqui, gente, para Direito e Legislação para técnico e Direito e Legislação para nível superior, tá certo? Quem vai fazer para analista vai ter Lei Orgânica do Ministério Público e Direitos Humanos, tá certo? Então, olha só, questão 2023, MPE, Paraíba, banca, né? É a FCC. Segundo dispõe a Constituição, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a representação da União, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Se você observar, o gabarito, ó, é o mesmo, tá certo, gente? O gabarito é o mesmo, ó. Só fez pegar o que estava no texto e colar, tá certo? Então, muita atenção nisso daí. É um tema que provavelmente vai estar no teu concurso, vai estar na tua prova. Vamos lá. Falando aqui agora sobre as missões constitucionais. Olha só, missão constitucional número 1, a defesa da ordem jurídica. Certo? O que é a ordem jurídica? Pessoal, a ordem jurídica, ela tem que ser analisada como um todo. Certo? Direito civil, direito constitucional, administrativo, direito penal, processual penal. Essa divisão é meramente didática, para facilitar a compreensão. Agora, a ordem jurídica a gente analisa como um todo.
Então, se uma lei ela vai ingressar no ordenamento jurídico e o Ministério Público perceber que ela viola ali, ó, uma regra formal, ela viola uma regra material ou há um impedimento circunstancial, o Ministério Público ele vai exercer o controle de constitucionalidade sobre essa lei. Professor, me dá um exemplo de norma material que viola uma circunstância material. Por exemplo, tem lá um tema que não é competente para ser discutido por aquela pessoa, certo? Ou um projeto que não deveria ser proposto por aquele sujeito. Então o Ministério Público ele vai fiscalizar. Outra regra outra violação de uma regra formal. Não observou o quórum. Então imagine, ó, uma emenda constitucional trazendo ali um tratado internacional de direitos humanos, aprovando com um quórum que não respeita aquilo previsto lá no artigo 5º, parágrafo 3º. 2 casas, 2 turnos e 3/5 dos votos. No lugar dos 3/5 dos votos, coloca 2/5. E aquilo ali passou e se tornou uma norma constitucional por meio de uma emenda. Então o Ministério Público vai fiscalizar isso daqui, tá certo? Então, ó, percebendo que há uma violação a uma regra, certo, formal do jogo, ele vai entrar e fazer o controle de constitucionalidade, tá certo? Outro exemplo é, digamos que há uma emenda à Constituição durante um estado de sítio, durante um estado de defesa ou durante uma intervenção federal. São limitações circunstanciais. Então o Ministério Público vai exercer aí o controle, ele vai fazer a defesa da ordem jurídica como um todo. Tranquilos? Ó, no antigo CPC, gente, o Ministério Público ele vinha como um fiscal da lei, certo? Isso já foi ultrapassado pelo CPC de 2015. Agora fala-se em fiscal da ordem jurídica, tá certo? Ordem jurídica dá uma ideia de amplitude, né? É maior. Por exemplo, se tem uma lei ali que está violando um princípio, uma lei que está violando uma regra, certo? O Ministério Público vai fiscalizar. Olha só, segunda missão, né, aqui do Ministério Público é a defesa do regime democrático, certo, gente? É a defesa do regime democrático, né? A nossa forma de governo, a gente sabe que forma de governo é a república. O nosso regime de governo é o quê? Regime democrático. A forma de Estado é federação. O sistema de governo é presidencialismo. Agora, isso aqui é um princípio constitucional. A nossa forma de governo, certo? Ou melhor, o nosso regime de governo é o regime democrático. E quem vai exercer a defesa desse regime, nada mais e nada menos que o Ministério Público, certo? Ó, os nossos instrumentos aqui de democracia é semidireta. Por que semidireta, professor? Porque nós temos aqui, ó, uma democracia representativa, aquela, né, que a gente escolhe ali nas eleições, sejam eleições, né, gente? Eleições aí para deputados, senadores, vereadores, prefeitos, né? Governador, presidente. Então isso aqui é a nossa forma de participação por meio das eleições, certo? É a forma democrática representativa. Agora temos também a participativa ou direta, certo? É aquela exercida por meio de iniciativa popular. Então imagine, ó, um projeto de lei de iniciativa popular por meio de referendo, certo? Ou por meio de plebiscito. Então, veja, nossa forma aqui de participar da vida política pode ser de forma representativa, certo? Ou indireta, por meio das escolhas dos nossos representantes, ou de forma direta, ou participativa, aquela que a gente escolhe, certo? A gente vai escolher aí, ó, por meio de um plebiscito, que é uma consulta prévia, por meio de um referendo, que é uma ratificação ou uma confirmação ou negação posterior, ou por meio de um projeto de lei por iniciativa popular. E quem é que vai defender esse regime democrático? O Ministério Público, tá certo? Pessoal, a gente tem aqui também, ó, por exemplo, a escolha, né, do Conselho de Idosos, ó, a participação aí do Conselho Tutelar, também a fiscalização feita pelo Ministério Público, beleza? Na representativa, temos aqui as funções eleitorais.
O Ministério Público exerce, né, funções eleitorais, com esse papel aí de defensor, né, defensor aí do regime democrático, ó, e também na forma participativa, tá certo? Essa forma participativa, gente, não estou falando somente das eleições, não. Vamos lá, imagine só, vai ter ali um empreendimento no município, só que aquele empreendimento, ele vai causar um impacto na vizinhança, certo? Quem mora aqui em interior sabe do que eu estou falando. O que é que acontece? Vai ser construído lá um condomínio, certo? A empresa chegou lá, né? Não vou citar nome, lógico, né? A empresa chegou lá, conseguiu, né, um terreno. Aí o que acontece? Tem que ser feito um estudo de impacto de vizinhança, né? O direito ambiental tá aí para isso. Só que esse estudo como é municipal, precisa de uma consulta popular, certo? E o que acontece? Muitas das vezes é aprovado na Câmara dos Deputados para o dia seguinte ser essa consulta popular. Ou seja, gente, há uma proteção insuficiente, há uma divulgação, uma publicidade precária. Como é que a população vai tomar conhecimento de uma coisa no dia anterior, importantíssimo para o bem-estar dele? Então o Ministério Público vai exercer também esse papel, certo? Fiscalizador. Olha só, terceiro item aqui, ó, é a garantia do pluralismo político, certo? Quando a gente fala aqui, ó, em defesa do regime democrático, não podemos esquecer do pluralismo político. Professor, pluralismo político é aquilo que a gente estuda lá nos fundamentos da República Federativa do Brasil, o Soci Diva Plu? Sim, gente, perfeitamente. É o nosso Soci Diva Plu. Quando a gente fala em pluralismo político, não é somente aí partidos políticos. É um pluralismo de ideologias, pluralismo de escolha de gênero, religião, expressão artística, certo? Isso é pluralismo político. Quem assegura essa liberdade de expressão? Ministério Público. A manifestação da sua opinião, certo? A garantia, né, da participação do povo na formação da democracia do país. Então, cabe ao Ministério Público, certo, gente, a defesa aí do pluralismo político, beleza? Além disso, a função constitucional do Ministério Público, ela deve estar alinhada, né, ao plano estratégico aqui da República Federativa do Brasil. Por exemplo, né, lá nos objetivos da República Federativa do Brasil, a gente tem o seguinte, ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso daqui é um alinhamento formal. Agora, quem é que vai buscar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, buscando ali, né, o implemento de políticas públicas como moradia, alimentação, remédios, educação? Ministério Público, tá certo? Então, o alinhamento estratégico do Ministério Público tem que estar com os objetivos da República Federativa do Brasil. Professor, o que é alinhamento estratégico? Pessoal, todo o Ministério Público, certo? Toda a carreira do Ministério Público dos estados, eles precisam apresentar um alinhamento estratégico. O Ministério Público de Sergipe, qual é o alinhamento estratégico em relação à violência? Em relação aqui ao combate à criminalidade, certo? Então, cada um no geral, os estados, eles precisam apresentar um alinhamento estratégico. Isso é alinhamento estratégico, certo? Então, por exemplo, combate à violência doméstica, seria o alinhamento estratégico do Ministério Público. Então, de que forma é que vai ser implementado? Vamos tratar ali no agressor, vai investir em educação? Esse alinhamento estratégico, que é feito aí pelos Ministérios Públicos de vários estados, eles devem estar de acordo com os objetivos da República Federativa do Brasil, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, promover o bem de todos, tá certo? Então veja, estudar aqui, ó, a lei orgânica do Ministério Público, a lei 02 de 92, não é só ficar decorando lei não, certo? Você precisa conhecer, certo? Mais aprofundado, porque é isso que vem sendo cobrado em prova. Ah, professor, isso aí só vai cair lá para os cargos de analista, técnico não cai não, sério. Então dá uma olhada aqui, ó, concurso, certo? Técnico judiciário, área administrativa, ó, banca FCC. O Ministério Público, como instituição permanente e essencial à justiça,
tem suas funções institucionais definidas na Constituição Federal, podendo destacar, entre outras, a função de promover privativamente a ação civil pública. Não, gente. Por exemplo, a Defensoria também pode promover a ação civil pública. Promover o inquérito civil para a proteção de vítimas de crimes. Tá falso, certo? Dá uma olhada na letra D. Zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos e dos serviços de relevância pública e dos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo medidas, né, ou as medidas necessárias à sua garantia, tá certo? É o nosso gabarito, letra D. Pessoal, nada contra quem gosta de ficar decorando o texto de lei, quem gosta de ficar colocando ali mnemônico. Eu já usei muito mnemônico, certo? Inclusive já me salvou várias vezes em prova. Tem um mnemônico chamado cenoura, né? Em relação ali às competências que não podem ser delegadas, né? É o C de competência exclusiva, o NO, né, atos normativos, e o RA, representando ali, né, os recursos administrativos. Isso aí me salvou. E eu olhei no Instagram, tava passando lá o dedo no Instagram, alguém postou lá, né, o mnemônico cenoura. Eu fiquei, velho, que besteira isso daqui. Na hora da prova eu lembrei. Então, mnemônico ajuda? Ajuda. Então, não deixe de ter aí o teu mnemônico, não deixe de fazer a leitura da lei, mas, repito, é pouco. Se você quer ser aprovado nesse concurso público do Ministério de Sergipe, né? MP aqui de Sergipe, tem que jogar o jogo, gente. Tem que saber jogar o jogo de forma honesta. Tem que partir pra briga, certo? Hoje a gente vive em dias, né, que parece que vai cair do céu, né? O pessoal fica esperando a aprovação cair do céu. Não, meu amigo, só cai do céu chuva. Então vá fazer a sua parte, certo? Sentar a bunda na cadeira e estudar para ser aprovado, para ser técnico ou para ser analista do MP. Beleza? Tá vendo aí, ó? Questão cobrada aqui para o cargo de técnico judiciário. Banca FCC 2022. Pedindo aí, ó, cobrando aqui, ó, cobrando aqui a missão constitucional do Ministério Público, sobretudo, né, na defesa do regime democrático. Então você precisava ter essa informação, certo? Ó, essa informação que o regime democrático é a defesa dos instrumentos de democracia, certo? E a garantia do pluralismo político, e o que foi cobrado no caso é o alinhamento estratégico com os objetivos da República Federativa do Brasil. Beleza? Além disso, é uma outra missão, certo? Talvez a principal do Ministério Público, é a defesa dos interesses sociais e individuais, né, indisponíveis. Também a gente vai ver também daqui a pouco, né, os interesses individuais indisponíveis, que são caríssimos às sociedades, que você não pode dispor, por isso que é indisponível. Vida, saúde, certo? Segurança pública, educação e por aí vai. Mas primeiro, bora falar aqui da defesa dos interesses sociais. No Brasil, o cumprimento da missão da defesa dos interesses sociais, olha só, isso aqui, ó, vai estar intimamente ligado à tutela dos bens coletivos, certo? Como o meio ambiente, consumidores, grupos de vulneráveis. Pessoal, toma cuidado. Quando eu falo vulneráveis, tem gente que fala, professor, vulneráveis é minorias? Não. Até em tua prova, quando você for colocar aí na redação, toma cuidado para não confundir vulneráveis com minorias. Minorias são pessoas em quantidades menores, certo? Mulheres, gente, mulheres é minorias ou vulneráveis? Mulheres é vulneráveis, é um grupo vulnerável. É um grupo de minoria? Não, tem muitas mulheres, certo? É um grupo vulnerável. Os indígenas é vulnerável e também minorias, tá certo? Então, cuidado para não confundir isso aí e colocar na prova como se fossem sinônimos. Então, ó, quando a gente fala em interesses sociais, estamos falando aqui dos interesses difusos e coletivos, tá certo? Como o meio ambiente, consumidor. Então, vamos lá, um produto
foi lançado no mercado, certo? O produto foi lançado no mercado e está causando uma confusão. Imagine só, teve um lugar, não lembro agora, gente, não vou recordar, mas lançaram um floco de arroz que parecia um chocolate, certo? E muita gente estava comprando achando que era o chocolate, induziu muita gente ao erro, né? Propaganda aí um pouco abusiva. Então o Ministério Público, ele foi lá e pediu, né? O pessoal queria que fosse retirado. Não, o Ministério Público pediu que na embalagem constasse, né, um alerta informando que aquilo ali não era chocolate e que era flocos de arroz, tá certo? Então veja, o princípio da proporcionalidade, né, gente? Necessidade, adequação e proporcionalidade no sentido estrito. Então o Ministério Público ele vai fiscalizar os interesses sociais. Olha só, é o interesse do consumidor saber disso daí? Sim. Estava causando confusão? Sim. Então, ó, atuação do Ministério Público. E agora, falando sobre a defesa dos interesses individuais indisponíveis, como o direito à saúde, à vida, à segurança pública, à educação, certo? Então, por exemplo, se tem uma pessoa que vai solicitar um remédio, certo, do Estado, o Ministério Público pode representar, certo, professor, mas é uma pessoa só? Sim, mas aquele bem jurídico que ele está pleiteando é a saúde, certo? É um remédio para uma pessoa, mas é a saúde. A saúde é um bem jurídico indisponível. Então, o Ministério Público ele pode sim atuar, tá certo, gente? Mesmo que seja um único cidadão, por se tratar de um direito individual indisponível. Beleza? Então essas são as missões constitucionais do Ministério Público. Agora, entrando um pouco aqui na estrutura do Ministério Público. Respondam aí, o Ministério Público ele é um poder? A natureza jurídica do Ministério Público. Ele é um quarto poder, juntamente ali com o poder executivo, legislativo e judiciário? Pessoal, a resposta é não, certo? Isso porque a Constituição ela já define quais são os poderes da União, certo? Independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Então, o Ministério Público, ele não é um poder, ele não é um braço do legislativo, ele não é um braço do executivo e muito menos do judiciário. E não é também um quarto poder. Professor, e o Ministério Público é o quê? Se não é poder e não pertence aos poderes, certo? O que o Ministério Público é? Ó, se você for olhar a Constituição, você não vai encontrar o Ministério Público dentro do Poder Judiciário, dentro do Poder Legislativo e nem dentro do Poder Executivo, certo? Ele vai estar lá no capítulo que trata das funções essenciais à justiça, tá certo? Então, ó, ele vai estar lá nas funções essenciais da justiça. Estando nas funções essenciais da justiça, o Ministério Público ele é uma instituição autônoma e independente dos três poderes. Beleza? Agora, bora falar aqui sobre os princípios institucionais, ó, que pertence à instituição Ministério Público, certo? São três: princípio da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. Professor, eu tenho que decorar isso aqui? Eu tenho que decorar isso aqui? O U, o I e o I. E o IF, né? Já é suficiente? Como eu disse, só decorar você consegue acertar questões, as questões fáceis. Agora, quando a banca FCC muda a forma de perguntar, se você souber só isso daqui, não dá para acertar questões, certo? Então você faça aí um juízo de valor, um diagnóstico, se realmente fazer uma leitura rápida desse artigo, tentar gravar ali, certo, gente? Aí você lê hoje, amanhã você já esquece, tá certo? Se é suficiente. Vamos lá. Nos termos da Constituição Federal, o Ministério Público é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, integrando a estrutura do Poder Judiciário, incumbida da defesa do regime democrático e da ordem jurídica. Olha só, integrando o Poder Executivo, responsável privativamente
pela defesa dos direitos sociais e individuais. Privativamente, não, né? Responsável pela defesa do regime democrático e da ordem jurídica, integrando a estrutura do poder legislativo. Letra E. Incumbida de promover a defesa da ordem jurídica, gozando de autonomia e independência funcional, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, cobrou somente a independência funcional, né? Mas teria que ter aí mais informações, né, sobre a autonomia. Vamos lá. Começando aqui com o princípio da unidade. Pessoal, o princípio da unidade, a gente tem que olhar aqui sobre dois aspectos, tá certo? Isso aqui pode aparecer em tua prova? Pode. Sobre o aspecto estrutural, só existe uma unidade dentro de cada Ministério Público. Então, ó, o Ministério Público, se você pegar o Ministério Público de Sergipe, você vai ver, ó, tem lá o Ministério Público de Sergipe que cuida do consumidor, dos direitos cíveis, dos direitos indisponíveis, dos direitos difusos e coletivos, consumidor, meio ambiente. Então, existem vários órgãos dentro do estado de Sergipe do Ministério Público. Aquele órgão ali, eles representam, cada um representa um Ministério Público? Não, gente. Princípio da unidade, certo? Esse princípio aqui está mais para uma regra, né? A regra da unidade. Então veja, por mais que existam diversas divisões, tem um promotor que é da área criminal, outro que é da área civil, outro que é da área do consumidor. O Ministério Público, ele forma apenas uma única unidade dentro da sua perspectiva estrutural. Então, embora haja diversos órgãos do Ministério Público, ele representa uma única unidade, certo? Sob a perspectiva funcional, professor, o que significa isso sobre a função do Ministério Público, certo? Se for olhar aqui sobre a estrutura, a gente tem unidade, vários órgãos do Ministério Público, porém ele é um só, certo? Ele representa uma unidade em cada estado, né? Por exemplo, Sergipe é um, Bahia já é outro, tá certo? Alagoas já é outros 500. Mas dentro de cada estado, o Ministério Público ele representa a unidade. Agora, isso na estrutura. Agora, na perspectiva funcional, a missão constitucional, que a gente já viu, e o planejamento estratégico, sob o prisma da unidade, é de todo o Ministério Público, tá certo? Então, ó, não é o Ministério Público de Alagoas, Sergipe, Bahia. Cada um vai ter uma missão constitucional, cada um vai ter ali um planejamento estratégico. Não, certo? Sobre esse prisma, né? Sobre esse prisma, ele representa um único Ministério Público nacional, beleza? Então, cuidado. Se a banca perguntar sobre a estrutura, cada unidade federativa vai representar o seu Ministério Público, o princípio da unidade, dentro de cada um dos estados. Agora, dentro da perspectiva funcional, temos um único Ministério Público, certo? Então, temos uma unidade nacional e uma unidade estadual, beleza? Você tem que olhar o que é que está sendo perguntado em prova. Princípio da indivisibilidade. Pessoal, o princípio da indivisibilidade, ele é consequência da unidade, certo? Ele é consequência do princípio da unidade. Por ser unidade, ele é indivisível, certo? Ele é indivisível, você vai entender. Vamos lá. O princípio da indivisibilidade, ele é consequência, né, consequitário lógico, do princípio da unidade, sob a perspectiva estrutural, pois por ele todos os órgãos integram a mesma instituição. A instituição ela é uma só, que possibilita que os membros substituam uns aos outros nos exercícios de suas funções. Então veja, MP ofereceu denúncia, né, a um réu, né, lá no crime, na ação penal. Ele saiu de férias, aí entrou um outro promotor, certo? Ele tem que oferecer novamente a denúncia? Não, gente. Aquela denúncia, se for do mesmo estado, é lógico, né? Ele representa, certo? O mesmo, representa um único Ministério Público, certo? Por conta do princípio da unidade e, por consequência, do princípio da indivisibilidade. Beleza? Agora o problema ele vai morar, certo? Quando
for oferecido, certo? Para um outro estado, tá certo? Então, vamos lá. Pega ali a cidade vizinha entre Sergipe e Bahia. Vamos lá. Pense aí, o Ministério Público vai oferecer denúncia por teve lá um crime que aconteceu em Cristianápolis, certo? Na fronteira ali, ó, Sergipe e Bahia. Só que quando foi observar, certo? Quando foi observar, a competência não era do Ministério Público de Sergipe, era da cidade vizinha, né, gente? Entre Rios, né? Entre Rios, ou Rio Real, Entre Rios, né? Então, ó, a competência era do Ministério Público de Entre Rios. Aí, se ele ofereceu a denúncia, opa, aí já vai ter que mudar, tá certo? Porque aqui estamos falando, ó, de unidades diferentes, beleza? Então, só há indivisibilidade dentro de cada Ministério Público, tá certo? Embora o Ministério Público ele seja uno, a unidade, a indivisibilidade só produz efeitos dentro de cada ramo do MP, certo, gente? Por isso, ó, o promotor de Sergipe, ele não pode atuar na Bahia. Já pensou? Promotor da Bahia vem passar férias na Barra dos Coqueiros, encontra lá um amigo promotor, o cara fala, ó, tô cheio de demanda aqui, tem como você despachar algumas pra mim? O cara é da Bahia, vai fazer o que aqui em Sergipe? Não pode. Ah, professor, mas o MP é um só, dentro de cada unidade do estado, tá certo? Então, cuidado para não confundir isso daí. Caso o juízo em que foi oferecida a denúncia seja incompetente, haverá necessidade de ratificação da peça acusatória. O que acontece aqui? O Ministério Público, vamos lá, MP de Aracaju, né? De Aracaju, ofereceu denúncia, certo? No juízo, ó, no juízo de Aracaju, certo? No juízo de Aracaju. O que acontece? Esse juízo aqui, ele era incompetente para julgar essa demanda. O juízo era incompetente para julgar essa demanda. O que acontece? Esse juízo aqui, ele vai remeter o processo para um outro juízo, tá certo? Para um juízo agora competente. Para um juízo competente. Imagine que o juízo competente foi o juízo não de Aracaju, mas lá da Barra. Ó, ele foi remetido lá para a Barra dos Coqueiros. O promotor ele vai ter que fazer uma nova peça ou confirmar aquela peça que já foi postulada? Não, gente. Princípio da unidade, princípio da indivisibilidade. O juízo que era incompetente. Então o juízo analisa e remete para o juízo competente. Agora, quando o promotor é competente, aí as coisas mudam, tá certo? Se o promotor for competente, aí não. Aí o promotor competente, vamos lá, promotor da Bahia resolveu oferecer uma denúncia para um juiz de Sergipe. Então, nesse caso, não vai valer, tá certo? Ele vai ter que confirmar, ele vai ter que ratificar, pois o princípio da indivisibilidade e da unidade só vale, né, dentro de cada unidade aí da federação. Beleza? E por último, temos aqui o princípio da independência funcional. Professor, o que é a independência funcional? Pessoal, cada promotor, quando ele vai julgar, ou melhor, promotor não julga, né? Quando ele vai oferecer ali a denúncia, certo? Quando ele vai acusar, quando ele vai propor ali uma NPP, um termo de ajustamento de conduta, certo? Um acordo de não persecução civil lá na improbidade administrativa, ele analisa aquilo ali baseado nas suas convicções, certo? Na lei e na Constituição. Então não existe uma pressão externa ou interna em cima do promotor, certo? Ele tem, ó, a independência funcional. Então, ó, imagine só a seguinte situação. Tá tendo ali uma investigação, o delegado fez um relatório, enviou o relatório para o juiz abriu vista para o Ministério Público analisar. Então vejam, houve ali uma investigação, certo? Houve uma investigação, o delegado investigou, fez um relatório, e esse relatório foi enviado ao juiz competente.
O juiz competente, ele abriu vista ao MP para o MP decidir se é ou não caso de oferecimento da denúncia. Então, o que é que vai levar o Ministério Público a oferecer a denúncia? Ele vai analisar se aquele investigado, ele violou uma lei, se foi fato típico, certo? Se houve conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Ele vai analisar. Opa, preencheu o fato típico? Ele vai oferecer a denúncia. Não preencheu ali, ele pode optar pelo arquivamento. Pode promover o arquivamento. Mas o que não pode é o juiz influenciar, o delegado influenciar, ou mesmo o procurador-geral-chefe, o PGR ou PGJ. Sabe por quê? Cada promotor, ele atua, né, dentro da sua independência funcional. Não à toa que a antiga sistemática de arquivamento do inquérito policial era o seguinte. Antigamente, como é que funcionava? Se o Ministério Público ele não quisesse oferecer denúncia, olha só, digamos que ele optasse pelo arquivamento do inquérito. O promotor solicitou arquivamento. O juiz discordou, certo? O juiz discordou desse arquivamento. O juiz ele poderia devolver para o promotor oferecer denúncia? Não, em decorrência da independência funcional. Não denunciou por quê? Porque eu não quis. Eu independo de qualquer coisa. Eu ofereço a denúncia se eu estiver convicto, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição ou da minha convicção. Certo? Então, se o juiz ele discordasse, ele teria que remeter aqueles autos do inquérito para o Procurador-Geral de Justiça. Aqui, o Procurador-Geral de Justiça, que ia ser o promotor natural da causa. O promotor natural da causa agora seria o Procurador-Geral de Justiça. Ele poderia escolher outro promotor, certo? Outro promotor. Nesse caso aqui, o promotor ele era obrigado a oferecer a denúncia. Professor, mas e a independência funcional? Só serve se for o promotor natural da causa. Nesse caso aqui, o promotor natural da causa, agora, antes era o que ofereceu aí, o que promoveu o arquivamento, agora se tornou o Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça, ele designou outro, certo? Para que ofereça a denúncia. Mas ele também poderia, certo? Ao invés de solicitar outro, ele mesmo poderia denunciar. Ele, como promotor natural da causa, ele poderia denunciar, ou, se ele quisesse, ele poderia insistir no arquivamento. Pessoal, esse modelo aqui, era um modelo jurisdicional, né? Hoje a gente prevalece aí, após pacote anticrime, o modelo hierárquico. Como é o modelo hierárquico? De outra cor para não confundir. Modelo hierárquico. MP, se quiser arquivar, o MP ele envia, né, para o órgão de revisão ministerial. O órgão de revisão ministerial avisa a vítima, avisa ao investigado, avisa ao delegado e, segundo o STF, também, né, tem que avisar ao juiz. Beleza? Então veja, agora é dentro do próprio Ministério Público que é feito, né, esse trâmite aí do arquivamento. Mas antes prevaleceu durante muito tempo o modelo jurisdicional. O modelo jurisdicional ele reforçava, né, essa questão da independência funcional do Ministério Público. Beleza? Olha só, a perspectiva funcional do Ministério Público é o exercício da atividade fim do Ministério Público. Pelo princípio da independência funcional, se entende que o membro do MP, na sua atividade fim, ele é isento de formar a sua convicção, tomada de decisões e não está sujeito a pressões internas ou externas. A gente vê que isso dificilmente acontece, né, se a pessoa não tiver vitaliciedade, certo? Se não tiver independência funcional, se não tiver inamovibilidade. Por exemplo, um delegado, né? O delegado, ele, às vezes cai um inquérito lá no colo dele, ele começa a investigar, começa a desenvolver, o que acontece? Certo? O delegado geral ou o secretário, ele avoca, né, traz para si
o inquérito e redistribui para um outro delegado. Então veja, o Ministério Público, ele não acontece isso, por conta da independência funcional. Então ele, se ele quiser, ele a denuncia, ou se ele não quiser, ele promove o arquivamento. E ninguém vai impedido de fazer isso, tá certo? Em decorrência da independência funcional. Então ele não está sujeito a nenhuma pressão interna ou externa, a determinações de outros órgãos. Então veja, o juiz não pode obrigar o promotor a denunciar, certo? Nem influência para isso ele tem, tá certo, gente? Ou outras instituições, nem mesmo outros poderes ou próprio MP. Tanto que, ó, se fosse caso de arquivamento, o procurador-geral ele não devolvia para o mesmo promotor, certo? Veja, a lei, no caso, o Código de Processo Penal falava em outro MP, justamente por isso. O de lá não quer, tudo bem, respeita a independência funcional dele. Tá certo, gente? Ó, como é cobrado isso aqui em prova? Nos termos da Constituição Federal e de acordo com a jurisprudência do STF, sendo o Ministério Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, não possui legitimidade para propositura de ações judiciais dos interesses da população indígena. Claro que sim, certo, gente? Inclusive, é uma das funções, né? É uma das funções institucionais. Isso aqui está previsto, ó, lá no artigo 129 da Constituição, beleza? Princípio da independência funcional garante que os seus membros a liberdade de convicção, cabendo à chefia a edição de normas. Não, certo, gente? Nem mesmo o chefe vai poder editar normas para padronizar a atuação do Ministério Público. O promotor, quando atua, ele atua dentro das suas convicções, de acordo com a lei e de acordo com a Constituição. A seus membros é garantida vitaliciedade após 3 anos. Falso, aqui ó, é 2 anos. Possui legitimidade para promover a ação civil pública para a proteção de interesses coletivos, inclusive com a finalidade de impugnar cobranças de tributos. Pessoal, o STF já decidiu sobre isso daqui, viu? Não pode pleitear tributos aí o promotor. Antigamente discutia-se se o promotor ele poderia cobrar, né, aí a multa. Já pacificou, né, recentemente, que a multa ela agora é uma dívida ativa da Fazenda Pública, né? Então não pode aí o promotor estar cobrando essa execução de multa. Por exceção, o gabarito aqui vai ser a letra E. A seus membros é vedado o exercício da advocacia perante o juízo ou tribunal do qual tenha atuado antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Pessoal, por que eu estou trazendo isso daqui? Professor, a aula é de lei orgânica do Ministério Público. A questão é de constitucional, justamente por isso, ó. Está previsto tanto na Constituição quanto na lei orgânica. Não tem questões ainda sobre esse tema na lei orgânica, mas nada impede que a FCC troque o comando, como ela fez com essa questão aqui, ó. Veja se não é só mudança de comando, ó. Veja, 2013, nos termos da lei orgânica do Ministério Público do Estado de Sergipe, lei complementar 02 de 90, 2023, ó, segundo a Constituição. Veja, o gabarito é o mesmo. O gabarito é o mesmo, só mudou o comando. Então amanhã ela pode trocar, onde tem aqui Constituição, ela pode trocar muito bem por Lei Complementar 02, certo? E aí, meu amigo, se você não dá atenção a esse tema, vai ficar difícil você ser aprovado. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula, certo? Essa foi a nossa aula. Você que ainda não me conhece, meu Instagram, @prof.ednaelsantos, certo? Prof. Ednael Santos. Pessoal, quem ainda não está no grupo, tem um link aqui. Você pode entrar no nosso grupo. O grupo é para você receber aí de forma exclusiva materiais, né? Informações sobre as lives, tá certo? Então é interessante que você participe do grupo. Eu vou deixar o link aqui dos nossos cursos, tá certo? Temos aqui o curso para técnico
do Ministério Público, área administrativa, certo? Curso de Direito e Legislação e também para analista, tá certo? Para analista também temos aqui um curso de Legislação e Direitos Humanos, beleza, gente? Então quem quiser adquirir o curso, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. No mais, muito obrigado a cada um de vocês. Deixa o teu like se você gostou aqui da aula, compartilha, comenta aqui, tá certo? Pra gente estar sempre fazendo mais e mais. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tamo junto!